Olá, sou José Otávio, desenvolvedor por trás do OneGlobe. O contexto, né, e relevância desse projeto, ele, né, vem de que nós vivemos numa era de abundância de dados, mas faltam ferramentas, né, que coloquem isso de uma forma integrada para explorar esses conflitos, essas notícias, esses indicadores socioeconômicos de uma forma unificada, né, num lugar só, onde pesquisadores, jornalistas e o público em geral, eles precisam ficar alternando entre várias fontes, gerando dispersão de foco, né, um custo ali de tempo. E um objetivo aqui foi criar uma interface única, né, uma single page application, que você possa ali ver dados, né, como a população, PIB, DH, ver notícias, né, sobre cada país ali de uma forma, tentando assim ser de uma forma um pouco mais imparcial, né, pegando ali notícias, links de notícias daquele país mesmo, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo hoje que ele é muito globalizado, mas ele vem, né, vem várias bolhas, várias, né, pessoas com vários lados políticos muito à flor da pele. E o intuito do One Globe é fazer com que essas pessoas consigam ver essas notícias, esses dados, acompanhar tudo isso, sem perder essa perspectiva humanista, né? Que a gente vive num mundo só, num globo só, e que a gente não perca nunca essa ideia, mesmo tendo opiniões, culturas, religiões diferentes, compartilhamos todos o mesmo mundo e nós não podemos perder essa perspectiva quando estamos analisando a política, a sociedade, cultura e tudo mais, né? Então, assim, né, o objetivo geral, né, foi desenvolver, né, um protótipo que ofereça dados e links de notícias de forma intuitiva e imparcial. E eu busquei construir uma single page application, né, com um Model View Controller, né, bem simplificado ali. O outro objetivo foi integrar, né, o Google Maps para navegação e destaque de países, né? Então peguei ali a API do Google Maps para fazer isso, né? E desse código, né, em JavaScript, ele consome um JSON estático, um dado ali, né, mocado, com informações, né, os links das notícias, todos ali no que eu chamei de Geodata JSON. E, né, e no countries.json é onde está ali os dados dos países, assim, os dados que eu digo onde estão as coordenadas, né, o desenho deles no mapa, né, para eu poder ali colorir, destacar cada país, cada região, né. Esse projeto ele conta com mais de 200 países e regiões ali, né. Não foram só países que foram mapeados nesse projeto. Teve alguns assim, alguns países, né, alguns exemplos assim como a Somalilândia e a Palestina que estão ali dentro, mas, né, claramente elas dividem, de certa forma, espaços com outros países, porque eu busquei, né, colocar eles ali também para ver, né, esses conflitos de secessão, questões do tipo, né, Taiwan ali separado da China também, né, que, né, faz parte da China, mas, né, na prática não é bem assim, né, são governos diferentes e tudo mais. Enfim, então tem várias dessas coisinhas assim, né? Tem ali a Baía de Guantánamo, que é uma região militar, né? Então tem algumas regiões militares ali também que foram mapeadas, né? Por esse Countries JSON que eu consegui. E, enfim, outros objetivos, né? Foi implementar, né, essa busca por nome, né? Ter esse destaque visual na hora que você pesquisa lá o Brasil, sei lá, Inglaterra, Argentina, um país da África, sei lá, África do Sul, Moçambique, enfim, vários países aí. Você pode pesquisar algumas regiões, né? Como eu falei, né? Guantánamo Bay, né? Que você tem que pesquisar lá com o nome certinho, né? Baía de Guantánamo, na barra de pesquisa para funcionar.
isso pode ser algo que pode ser evoluído no futuro. E também, né, garantir ali a acessibilidade, né, tendo esse foco, né, no destaque dos países, né, você poder ali pesquisar bonitinho, clicando no botão ou dando enter. Então, enfim, esses foram os objetivos assim mais gerais, mais específicos que eu tive com esse projeto, né? E a relevância, né, tá aí em oferecer essa ferramenta acessível, né, que promove uma compreensão, né, empatia e, né, sem, como eu disse, sem perder dessa noção que a gente compartilha esse único globo, né? A metodologia de desenvolvimento foi, usei ali, adotei a metodologia ágil, né, com sprints ali de 2 semanas, né, e aí cada sprint ia evoluindo, né, e aí fiz ali o levantamento dos requisitos, design da interface, né, que eu peguei bastante inspiração do Google Maps, né, fiz a implementação do software, fiz ali os testes que precisavam ser feitos, né, cada iteração que eu ia fazendo, né, cada implementação que eu ia fazendo, subindo lá pro GitHub, né, que eu usei o GitHub para versionamento, né, e também, né, para ter esse controle aí, e para o lugar que eu hospedei foi o Netlify, né, onde o site fica ali hospedado, né, de certa forma, né, que ele puxa os dados ali do GitHub, e aí você, através de um link, consegue acessar o site como se ele tivesse, né, hospedado, tudo bonitinho. De arquitetura, né, como eu disse, aí eu usei uma single page application, né, carregando ali um HTML, CSS, o JavaScript e o JSON, uma única requisição inicial, né? E as interações ali que você pode fazer de clicar no país, buscar, clicar no link, são todas tratadas no cliente, né? Evitando assim, né, vários reloads completos de página, né, e garantindo transições mais instantâneas, mais suaves, mais tranquilas, também para, né, continuar nessa ideia de que a gente está num globo só, que a gente está ali numa única página, num único local, né, sem sair dessa grande página que a gente tem aí, que é o nosso mundo, né? Né, também, como eu disse, usei o MVC, né, o Model View Controller, né, onde os modelos ali com o Geodata, o Countries, né, contendo os dados geopolíticos ali, né, que podem ser modelados de diversas formas, né, como o View, né, como eu disse, eu peguei bastante inspiração ali no Google Maps, então, né, coloquei a sidebar ali, que ela carrega um inner HTML no JavaScript, né, então sempre está atualizando ali só aquelas partes ali, e os destaques do mapa, e tudo mais, né, sem sair, sem fazer um carregamento completo. E aí a parte do controller, né, do MVC, né, estão ali no init map, o highlight country, né, para dar o destaque, o search country na barra de pesquisa, né. Foi então, né, é um código assim bastante modular, né, testável, né, que pode ser expandido facilmente, né. Então, ali, né, vocês conseguem ver aqui o show country info, o search country e o bind e o search input, né, onde vocês vão poder pesquisar, ver as informações, o highlight country também, né, para dar o destaque para o país e os resultados, né, e que eu concluí é que a performance, né, mantive ali, pelo menos na minha máquina, uma performance de iteração ali né, dos dados virem e ser apresentados na tela numa conexão estável de 150 milisseconds, né, a usabilidade, como eu falei, né, uma navegação sem reload completo da página, né, com feedback visual instantâneo, imediato, né, como eu disse, com o SPA, o MVC, né, com essas arquiteturas consegui uma modularidade muito boa no código. Então é um código bem expansível que pode expandir bem facilmente. E aí, de próximas etapas, podemos colocar assim, né, para expandir o projeto, colocar, né, API REST, né, o GraphQL, né, trocar esse JSON estático por endpoints
versionados com autenticação OAuth também, né, para monitorar o uso. Podemos colocar ali workers, né, para oferecer um cache offline, notificações push, quem sabe. Um server-side rendering também seria bem interessante para usar Next.js, né, para SEO, previews, né, em redes sociais, por exemplo, né, das notícias e tudo mais ali. E filtros avançados também, que foi uma coisa que eu me propus a implementar e não deu tempo, porque eu ia ter que fazer mais pesquisas de países dos conflitos para conseguir fazer esses filtros e eu não tive, né, não me programei para conseguir entregar isso a tempo. E, né, e automatizar também, né, as entregas, os deploys, as integrações ali, né, com GitHub Actions, né, otimizar os testes com Cypress e, enfim, acho que essas coisas vão ser importantes assim para poder expandir esse projeto. Enfim, né, encerrando, né, o OneGlobe ele demonstrou, né, que é uma single page application simplificada, né, ali com MVC simplificado, que pode unificar dados geopolíticos e notícias de forma ágil, inclusiva, né. As escolhas de arquiteturas ali trouxeram desempenho, modularidade e experiência de usuário com uma experiência consistente. E com as evoluções propostas, né, a plataforma tem potencial para se tornar uma ferramenta bem robusta, escalável, de grande impacto acadêmico e acho que social também. Então é isso, obrigado pela atenção.